Bom dia Thalita, seja bem-vinda, bom dia Jairo, thanks God every day, obrigada a Deus todos os dias, obrigada hoje, essa quarta-feira com cara de segunda, pós-feriadão aí, muito bom, vamos lá, Romanos 12, 2, ouvir a palavra do Senhor, né? E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo, né? Um versículo só, né? Bom dia, Carol, seja bem-vinda. Um versículo só, mas que tem tanta informação, né? Ali fala sobre conformar, sobre transformar e sobre renovar. Se a gente pegar só esses três verbos aí, né, já dá muito pano pra manga, né? Mas é essa que é a vontade de Deus. Deus tem uma vontade para nossa vida boa, perfeita e agradável em todas as esferas, em todas as áreas, né? Sejam bem-vindas aí, meninas, entrando agora, em todas as áreas. E nós devemos ter sim uma insatisfação positiva, né? De que o que na nossa vida, quais são as áreas da nossa vida que não estão ainda vivendo a plenitude. Nós temos que ter essa insatisfação, a gente tem sim gratidão pelo que nós temos, mas essa gratidão ela não pode nos frear, nos deixar acomodados, pelo contrário. Nós temos que não se conformar com isso, mas avançar para alcançar a vontade de Deus boa, perfeita e agradável, né? Se nós pegarmos o versículo do final para o início, começa lá no início, né? Vamos começar no início falando a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então a vontade de Deus boa, perfeita e agradável ela é alcançada através desses três verbos aí. Bom dia, galera, sejam todos bem-vindos. Estamos falando hoje sobre transformação, né? Transformação da mente. Então, para alcançar tudo o que Deus tem para mim e para você, é necessário, então, os três verbos, né? Trabalhar essa questão dos três verbos, o conformar, o transformar e o renovar. E nós vamos começar de novo pelo último, né? A renovação. Como fazer, então, essa renovação? Na verdade, o que acontece? Se nós não tivermos cuidado, o que nós podemos fazer? Nós podemos viver uma vida inteira repetindo padrões. Nós podemos pegar a nossa história e repetir ela um ano atrás do outro, um ano atrás do outro, e nunca ter a vontade de Deus boa, perfeita e agradável, e se conformar com uma vida mais ou menos, né? Eu tenho sempre falado sobre isso aqui, é o que queima muito forte no meu coração. Nós temos as várias áreas de nossa vida, são muitas áreas. E uma ideia que vem, uma ideia na verdade do inimigo nosso, inimigo de Deus, uma ideia que vem é dizer assim, não, eu não preciso disso porque eu já tenho isso, né? Sorte no amor, sorte no jogo, né? Então eu tenho uma coisa, eu não preciso de outra. Não, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu vim para que tenham vida e que tenham vida plena. Então se eu não tenho vida plena em alguma área da minha vida, isso deve me incomodar. Sejam bem-vindos aí, Vânia, João que está entrando aí agora. Isso tem que me incomodar. Eu tenho acesso a todas as coisas, porque tudo foi feito por Deus, o Pai, e eu sendo filha, eu sou herdeira. E se eu sou herdeira, eu não posso conformar de me roubarem, né? De me roubarem isso e simplesmente eu ficar aí falando, é assim mesmo, porque todo mundo é assim, né? Então, tipo, não tem um bom casamento, mas todo mundo aí vive mais ou menos. Eu não tenho uma saúde bacana, não, mas na minha idade é normal, né, não ter saúde. Eu não tenho disposição. Todo mundo anda meio cansado mesmo, é a aceleração do tempo. Não, para de dar desculpa e entende, né? A nossa posição, nós temos uma filiação. Nós somos filhos do dono, nós somos filhos de quem criou todas as coisas e ele já concluiu a obra. E nós temos então direito a acessar essa obra que traz para minha vida a vida plena. Mas eu tenho uma participação nisso, não na obra consumada, né? Porque já foi feito. Mas eu tenho uma participação. E esse versículo ele é muito direto. Qual é a minha participação então? A minha participação é renovar a minha mente. Pronto, essa é a tarefa de casa. Renovar a minha mente. Quando eu renovo a minha mente, eu então começo a ter acesso a tudo isso que a palavra de Deus fala, a vontade boa, perfeita e agradável, a vida plena, né? Então mudar a forma então de pensar, né? Eu deixei até nos stories, né? E até mandei para as nossas alunas, né? Talvez você tenha recebido um documentário
que é muito além do peso, né, que está no YouTube, está até citado nos meus stories, e talvez você tenha recebido de mim, muito além do peso, onde mostra o tanto que, por exemplo, em relação à questão da alimentação, a saúde, disposição, controle de peso, o tanto que tem alguém governando a nossa vida. Lá mostra muito claramente, né? Nós temos uma indústria alimentícia que governa a vida da maioria das pessoas. A maioria das pessoas se alimentam da forma onde não elas querem, elas pensam que elas querem, mas na verdade é a forma que a indústria alimentícia quer que ela se alimente, né? Então isso é tão grave e mostra um retrato, na verdade, de muitas outras áreas. Muitas vezes nós pensamos que pensamos, mas nós só estamos respondendo aos estímulos colocados por alguém ou por alguma instituição que quer que a gente pense daquela forma. Isso é muito complicado, isso é muito grave, né? Então eu perco a vida plena quando eu respondo ao chamado, né? Ou à ordem, é uma ordem de alguma indústria ou de alguma pessoa ou de algum líder. Então a renovação da mente, ela vem quando eu busco essa renovação, eu busco pensar pela minha própria cabeça, eu busco analisar o que está acontecendo e eu não vou simplesmente com a boiada. O que a maioria dos líderes querem simplesmente é que a gente vá como uma boiada, não pare para pensar. E quando nós não paramos para pensar, nós respondemos a duas coisas. Nós respondemos ou aos nossos próprios bloqueios, sim, ou nós respondemos à ordem deles como se fosse a única coisa certa a se fazer, né? Então esse renovadamente, ele passa, vou colocar aqui 3 coisas que nós precisamos fazer para renovar nossa mente, para pensar fora da caixa. Muitas vezes nós reclamamos que os resultados da nossa vida, eles se repetem, eu estou repetindo histórias, mas eu não parei para pensar que isso não é uma fatalidade. Não é uma coisa que acontece que eu não tenho como ir contra. Não, isso está acontecendo porque eu não renovei a minha mente. Quando eu repito histórias, já é um sinal de que a minha mente já não está renovada. Ela está respondendo ou aos meus próprios bloqueios, ou então ao comando de alguém que está ali numa liderança sobre a minha vida, né? E essa liderança pode ser uma liderança próxima, como pode ser uma liderança, por exemplo, das mídias, né? Quando falando da alimentação lá, da indústria farmacêutica. E aí a gente, a indústria alimentícia. E aí a gente, renovando a nossa mente, eu paro para analisar algumas coisas que eu sempre fiz, que eu sempre achei que tinha que fazer, e que se eu não tivesse parado para pensar, eu ia fazer até o final da minha vida, né? Então isso é muito grave, né? Primeira coisa, para renovar nossa mente, para pensar fora da caixa, é uma coisa muito simples, muito básica, mas extremamente poderosa. Buscar a palavra revelada. Todos os dias aqui no nosso encontro do Thanks God Everyday, nós começamos com a leitura da palavra, né? Sempre um versículo pequenininho, 1, 2 versículos, né? Pouquinho. Mas a palavra, nós temos 2 formas de lidar com a palavra de Deus. Nós temos a palavra escrita e a palavra revelada. Ó, André, mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. A palavra escrita, para entender, nós precisamos dessa inteligência aqui, né? Nós precisamos do que nós aprendemos na escola. Quando eu vejo a palavra escrita, eu preciso de interpretação de texto. Vocês lembram dessa aula lá do ensino fundamental, eu acho, né? Te ensina a interpretar um texto. E muitas vezes, olha só que grave, eu posso estar seguindo a minha vida, ouvindo uma pessoa que se diz muito entendedor da palavra, mas na verdade ele entende como interpretação de texto. E isso nós podemos ter muitos líderes dessa forma. Ele entendeu o texto e ele fica replicando isso. E nós, como boiada, nós vamos seguindo e pegando essa interpretação de texto. Na verdade, o que muda a nossa vida não é a Bíblia escrita, mas é a palavra revelada. É quando eu tenho revelação daquilo que está sendo falado. E de onde que vem essa revelação, né? Do mesmo lugar que vem a inspiração. Será quem foi que inspirou a Bíblia? Quem inspirou a Bíblia é capaz também de revelar o que está escrito ali, né? Olha só, bem-vindo, Gustavo na sala, muito bom. Então, quando nós buscamos a revelação, Deus vem. Olha só que coisa mais poderosa e mais linda, né? Então eu busco de Deus, o Espírito Santo de Deus, que foi quem inspirou a escrita da Bíblia, traz sobre mim a revelação, o entendimento.
E aí eu posso ter uma explosão, fazer aquele bum na minha cabeça. Quando eu falo assim, meu Deus, eu nunca tinha entendido dessa forma. Quando eu falo isso, eu nunca tinha entendido, é bem provável que naquele momento eu tenha tido uma revelação. É quando faz sentido de dentro para fora. Toda regra, ela vem de fora para dentro. Alguém impõe para mim uma regra e para seguir essa regra normalmente é pesado, tem peso. Porque não foi de dentro para fora, né? Foi de fora para dentro. Quando eu tenho uma revelação e falo, uau, não estou acreditando isso aqui. Quando eu tenho essa revelação, o que acontece depois dessa revelação é que fica mais fácil fazer o que tem que ser feito. Fica fácil, na verdade, porque é o Espírito Santo que te convence. Então, todas as vezes que nós queremos avançar na vida, uma primeira coisa que nós precisamos fazer é buscar a palavra de Deus, mas buscar a revelação, né? É o rema. Nós temos a palavra que é o logo e nós temos o rema. E o rema é essa revelação. É que rema mesmo, né? Rema para o lugar que nós temos que ir, né? Tem até dar certa piadinha, né? Então buscar o Espírito Santo de Deus, uma revelação, para eu não ler a palavra de qualquer forma, né? Eu estou fazendo uma coisa esse ano que eu nunca tinha feito, por incrível que pareça. Eu nunca tinha lido a Bíblia inteira. Eu sempre fui muito leitora da Bíblia, mas nunca tinha lido a Bíblia inteira. Mas aí ler a Bíblia inteira é bem legal. Eu estou terminando esse ano, é uma proposta, né, do 10 em 1, do curso do pior ano, né, que a gente faz, que tem que ler a Bíblia inteira, beleza, estou lendo a Bíblia inteira. É muito bom, recomendo. Estou conhecendo coisas que eu não conhecia, mas a melhor leitura da Bíblia não é de capa a capa. A melhor leitura da Bíblia é você pegar uma parte pequena e pedir a Deus, o Espírito Santo, que te revele, que dê sentido àquilo. E você fica ali se alimentando, né, ruminando, comendo, né, daquela palavra que está sendo revelada para o seu coração. E isso pode mudar totalmente o rumo da sua vida, totalmente o rumo da sua vida mesmo. Muitas vezes você vai descobrir, pasma, que aquilo que você aprendeu em determinado lugar a vida inteira, a palavra está te falando alguma coisa que não é aquilo. E é chocante. Quando você tem revelação e você fala, meu Deus, a vida inteira eu aprendi X, e aqui agora tá caindo no meu coração, tá vindo de dentro para fora, né? Ao contemplar, né, como o Nádia está colocando, ao contemplar aquela parte pequena. E o Espírito Santo te revela e você fala, nu, né? Nu é de mineiro, tá, gente? O mineiro fala nu quando é uma coisa muito grande, muito forte. E aí você fala, nu, nunca tinha ouvido dessa forma. É diferente de tudo que eu ouvi até agora. Então, muitas vezes, prepare seu coração. Você vai ter uma revelação diferente do que você ouviu a sua vida inteira. E é preciso, então, que você se posicione em relação a isso, né? Mas é aí que você busca novidade de vida. A segunda coisa que a gente tem falado muito aqui, e que para viver o novo de Deus, para renovar a nossa mente, é preciso cuidar das questões dos bloqueios. Quando nós temos muitos bloqueios, e nós temos, pode ter certeza, nós temos muitos bloqueios, por isso eu tenho falado muito sobre isso. Na semana passada eu falei todinho sobre isso, né, e dei algumas dicas de como resolver isso. Quando eu tenho muitos bloqueios, eles estão no comando. Eles estão ali na linha de frente, dando controle desse navio aqui que sou eu, da minha vida, né? Então, eu até falei na semana passada que o bloqueio, às vezes, ele se torna um outro eu dentro de mim. Existe eu, essência, quem eu sou de verdade, a minha essência, mas o meu bloqueio, ele começa a crescer tanto dentro de mim que eu vou dando reforço para ele ao longo da vida, porque eu não cuidei dele, e ele toma a frente, e ele vira o comandante do navio. Então, quando eu deixo isso acontecer, as oportunidades que vêm, as coisas que vão acontecer na minha vida, tudo que acontece, ao invés de eu responder o que acontece com a minha essência, que aí sim eu vou chegar onde Deus quer que eu chegue, eu começo a responder com os bloqueios. É o bloqueio que responde. Gente, eu já me peguei algumas vezes, viu, dessa forma. Eu não percebi um bloqueio ainda. E aí quando vem uma coisa que eu tenho que dar uma resposta, o bloqueio rapidamente ele responde, o outro eu responde. E aí, como eu estou buscando essa consciência, né, essa evolução aí, às vezes eu consigo perceber que quem respondeu não fui eu. Quem respondeu foi o outro eu. O bloqueio responde. E aí quando o bloqueio responde, você tem mais do mesmo. Porque o que a sua mente quer, né? O que o seu cérebro quer? Que você não sofra de novo o que você sofreu na infância. Então, se você sofreu um determinado abuso, determinada área na infância, e você se constrangeu, você ficou com vergonha em alguma situação, gerou o bloqueio, então agora o seu cérebro quer que você não passe por isso novamente. Então ele responde rapidamente com um não onde deveria ser sim, ou com um sim onde deveria ser não.
E na verdade ali não é o que vai te levar para a vida plena, é o que vai te manter no mesmo padrão repetitivo que você tem vivido a vida inteira. Então, se a gente não resolver as questões dos bloqueios, se a gente não resolver, não diminuir esse outro eu, que acabar, demora um pouquinho mais, mas pelo menos diminuir, acalmar ele um pouquinho, eu vou ficar repetindo histórias, e depois eu não sei por que as minhas coisas não dão certo, né? É porque na verdade eu não estou chegando na vontade boa, perfeita e agradável de Deus, porque o meu bloqueio está me levando pelos mesmos caminhos, pelas mesmas repetições, repetindo as mesmas histórias, né? E o terceiro ponto, para fechar nosso raciocínio de hoje, eu mudo a minha história, eu mudo a minha vida, eu acesso o que eu tenho para acessar quando eu começo a mudar as minhas palavras e junto com isso a minha visualização. Isso é muito sério e muito importante, a forma como eu vejo, ontem falamos muito sobre isso, né? Que o que eu falo vem na verdade dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, e isso vai levar para uma ação final, para um resultado final. Se eu quero mudar isso na minha vida, eu preciso mudar como eu vejo, as minhas visualizações, mas também a forma como eu falo. Muitas vezes eu quero uma coisa, mas eu estou vibrando, eu estou sentindo o contrário. Até por medo, né? Bloqueio de medo, bloqueio de rejeição, tudo isso aí. E aí eu respondo de uma forma, eu falo de uma forma que não combina com aquilo que eu quero para minha vida. Não combina com a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Mas eu falo isso. E eu falo isso por quê? Porque eu criei uma imagem na minha mente. Você pode não perceber essa imagem, mas ela está bem forte ali dentro. É quando às vezes eu declaro que eu quero alguma coisa, mas na verdade, no fundo, a minha imagem que está aqui no fundo da minha mente mostra o contrário, né? Mostra o contrário. Por isso que é aquela frase tão conhecida: quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Por quê? Porque o que é? Porque a assombração é o quê? É o que eu não quero. É o que eu não desejo. E por que chega o que eu não desejo? Porque no fundo eu estou imaginando que o pior vai acontecer. Então nós controlamos isso quando nós controlamos as nossas imaginações, as nossas visualizações. E André, como é que eu faço isso? Sendo intencional. Não é assim por acaso, é tirando um tempinho todos os dias para ver como Deus vê. Como que Deus vê essa luta que você está vivendo? Pode ser com o filho, pode ser com o marido, pode ser com a sua vida, com a sua saúde, o seu peso. Como é que Deus, olhando para essa dificuldade sua, o que Deus vê? O nosso esforço tem que ser ver o que Deus vê. Porque se eu quero, por exemplo, ficar magra, eu quero perder peso, mas no fundo eu estou me vendo sempre obesa, sempre obesa, sempre obesa. Como é que Deus me vê? Você já parou para pensar isso? Faz uma meditação sobre isso hoje. Para um pouco e vê como é que Deus me vê. Deus me vê assim, com sobrepeso, ou Deus me vê como Ele me fez? Dentro do peso ideal. E não tem nada a ver com o que todo mundo está falando que eu tenho que ficar, não tem a ver com o peso ideal. Eu tenho uma altura, eu tenho uma idade, eu tenho um sexo, e isso tem um peso ideal. Será que Deus me vê com esse peso ideal, como Ele fez? Ou Ele me vê obesa como eu estou me vendo? Então, ver como Deus me vê, isso é visualizar. Eu estou visualizando que aqui no corpo não é verdade ainda. Mas já existe, porque tudo está consumado. Tudo que Deus colocou no seu coração para sonhar já está feito. Nós só vamos cumprir o tempo, mas já está feito. Então um dos segredos é ver o que já está feito. E como é então? Como é essa imagem? Como que você vê as coisas que hoje significa dificuldade e luta na sua vida? Esse é o terceiro ponto. Visualizar. Visualizar a coisa feita, visualizar o caminho concluído, visualizar como Deus vê. Quando eu chego nesse ponto, o caminho ele é acelerado, porque eu já vi. Agora o meu corpo ele é obrigado a chegar onde a minha alma já viu, já enxergou, né? 3 pontos para a gente avançar um pouco mais, para alcançar a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, que essa é a vontade dele e ele tem pressa para mim e para você. Te encontro amanhã aqui no nosso Thanks God Everyday de amanhã, falando sobre renovação da mente. Muito obrigada pela sua companhia e até amanhã, se Deus quiser.